Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga, concurseiros e concurseiras. Chegamos ao nosso quinto e último vídeo desse primeiro ato, né, que vocês vão ver aí no YouTube. Meu amigo Bruno deverá estar colocando hoje ainda esses vídeos para o concurseiro e a concurseira se atinarem mais um pouquinho sobre essa questão do conflito no leste europeu. Esse quinto tema é o seguinte: OTAN, Estados Unidos e União Europeia versus Rússia. Bom, vamos lá. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Bloco militar liderado pela União Europeia, os países da União Europeia e os Estados Unidos. E que não tem a Ucrânia como país membro. Não tem a Ucrânia não faz parte da OTAN. Muito menos da União Europeia. Versus Rússia, que também não faz parte da OTAN, nem da União Europeia, mas faz parte da ONU, Organização das Nações Unidas, e do Conselho de Segurança, e é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 países, sendo 10 países membros temporários. O Brasil é um destes 10, e 5 países que são os membros permanentes, que desde o fim da Segunda Guerra, quando foi criada a ONU, esses 5 países são os 5 grandes vencedores da guerra. União Soviética, que hoje é a Rússia, né? Entenda, hoje, né, a União Soviética era uma federação formada por 15 países, porém o maior, mais importante, mais rico, a Rússia. Então a Rússia ocupa o lugar da ONU que foi da União Soviética. China, que tradicionalmente é aliado da Rússia. Aí nós temos Reino Unido, Inglaterra, França e Estados Unidos. Esses são os 5 membros permanentes, que têm poder de veto contra toda e qualquer ação do Conselho de Segurança. Porém, tem uma cláusula na Carta das Nações Unidas para o Homem e Cidadão que, dos 5 membros permanentes, se um se envolve em um conflito direto, onde ele seja o provocador de uma ação do qual ele mesmo colocou como errada, que ele foi signatário, que ele assinou, a Rússia não, mas a União Soviética assinou. E o acordo diz que a soberania de um Estado, ela é inalienável, ou seja, os países são soberanos. Ninguém pode, porque é mais forte militarmente e mais rico, invadir o outro. Ou porque é o poder do mais forte contra o mais fraco. Voltamos ao período dos impérios ultramarinos coloniais, quando os portugueses, né, que Portugal é menor que o estado de Pernambuco, chegaram aqui e colonizaram porque eles eram superiores belicamente aos nativos, que deram o nome de índios que aqui moravam. Era o forte colonizando o frágil. Não é assim que ocorre. Nós não podemos voltar a um passado do século XV, XVI, do século XIX, XVIII. Não podemos. No período em que os próprios europeus neocolonizaram o território africano, dividindo a África de acordo com seus interesses. A própria Inglaterra, França, Alemanha, que foi um dos motivos geradores da Primeira Guerra Mundial, foi que a Alemanha e a Itália ficaram com menos terra na África do que, por exemplo, França e Inglaterra. Então, quais foram os lados opostos da Primeira Guerra? De um lado, França e Inglaterra, certo? E Rússia. Do outro, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália. No finalzinho da guerra, a Rússia tem que sair da guerra para enfrentar um problema interno, que foi a Revolução Socialista de 1917. A guerra termina em 18. E os Estados Unidos entram para empurrar bebo na ladeira. No caso, o bebo na ladeira seria a Alemanha sozinha, porque o Império Austro-Húngaro já tinha se rendido e a Itália tinha trocado de lado. A Itália via que ia perder, aí para ela não sofrer as sanções da derrota, ela sai de aliada da Alemanha e passa a se aliar à Inglaterra, um dos países contra a Alemanha. Bom, então é o seguinte: OTAN, a Rússia faz parte, a Ucrânia não. Mas a Rússia, ela está indo contra um termo que ela mesma assinou. Então ela não pode exercer padrão de veto. Uma vez um aluno me perguntou, Heraldo, a Rússia poderia ser expulsa do Conselho de Segurança e da OTAN, da ONU,
Eu disse, olha, isso seria um processo gigantesco, mas poderia sim, mas é uma coisa muito prolongada, certo? A Alemanha, que cometeu atrocidades terríveis durante a Segunda Guerra Mundial, hoje pertence não ao Conselho de Segurança, por conta da Alemanha ter sido a provocadora da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, mas pertence à OTAN, pertence à ONU, como eu disse, não ao Conselho de Segurança, como membro definitivo, permanente, mas também pertence dos membros transitórios, ou os membros temporários. Então é o seguinte, Eric Hobsbawm, um grande historiador, um dos homens mais intelectuais da história, da geografia, da ciência política do século XX e do século XXI, já falecido, né, o Hobsbawm, ele disse, o que garante que o meu inimigo hoje não será meu aliado amanhã? Porque no mundo não existem inimigos e amigos, existem aliados e não aliados. Veja o exemplo do Japão, como eu disse em um vídeo anterior, era inimigo dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Após a guerra, os Estados Unidos financeiramente ajudou o Japão a se reerguer, emprestando dinheiro, o Japão paga o dinheiro dos Estados Unidos, cresce, e hoje eles são parceiros políticos e econômicos e militares. Ou seja, o que Eric Hobsbawm disse há muitos anos está se concretizando agora. Eu não tenho amigos e inimigos, eu tenho aliados e não aliados. E eu não tenho a garantia do meu aliado hoje continuar meu aliado amanhã. E o meu não aliado hoje poderá sim ser meu aliado amanhã. Então, essas cenas dos próximos capítulos dirão os rumos que esse conflito que se iniciou na madrugada de hoje, né, do dia 23 para o dia 24, ou seja, de ontem, né, quarta-feira para hoje, quinta-feira. E as cenas dos próximos capítulos virão aí muito em breve. Teremos o carnaval para ler muito. Eu vou estar lá em Porto de Galinhas lendo e tomando minha cervejinha. Um forte abraço, galera. Felicidades para vocês, tá? Tchau, tchau.